Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Primeiramente, quero agradecer toda a igreja que oraram pela minha família e peço que continue orando, porque o Senhor tem ouvido a oração da igreja. O tema da campanha foi o próprio Jesus perguntando, né? O que queres que eu te faça? Lá em Marcos 10. E eu coloquei, quando o pastor anunciou a campanha, um propósito com o Senhor, né, no particular com Deus, a minha família na mão do Senhor. Porque quando houve algo na minha vida, eu fiquei uns 10 dias fora da presença do Senhor, o pastor Emanuel me trouxe aqui, da situação que eu me contava, e falou, ó, Deus está levando você na tua casa, não é um por acaso. Deus vai, através da tua vida, vai salvar a tua família. Eu falei, amém. E isso ficou no meu coração, irmãos. E quando veio o tema, eu coloquei diante de Deus, eu falei, Senhor, o Senhor está perguntando o que queres que eu te faça, não é o meu pastor. Então, se é o Senhor, o Criador, eu quero que o Senhor salve a minha família. Irmãos, domingo, na escola dominical de manhã, eu acordei, fui orar ao Senhor, e o Senhor me tomou ali de uma autoridade, falar com a minha mãe. Eu confesso que eu achei que fui até meio pesado com ela. Vim para a escola dominical, comentei com a mãe ela falou, fique em paz. Cheguei lá, estava chorando, irmão, depois ela revelou umas coisas para mim, que Deus falou para ela, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, até mandei para o pastor, para algumas pessoas no zap, ela pegou lá os baal dela lá, irmãos, e mandou jogar tudo fora no mato. Tinha anjo sem asa, anjo sem cabeça. O nosso anjo tem cabeça, tem asa, né, irmão? Ela jogou tudo fora, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão veio do Paraná, não deu certo lá com a família dele, está morando na minha casa, meu pai aceitou ele de volta, foi para a igreja os dois. Eu creio que o Senhor está fazendo um milagre na vida da minha mãe lá agora, em nome de Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. O Senhor perguntou no tema, o que queres que eu te faça? Então, irmãos, eu creio que é só o começo, porque o Senhor está cuidando de mim, no mínimo detalhe. Eu creio que também está cuidando da igreja, cada propósito que colocou diante de Deus, né? Vamos continuar num só espírito, numa só verdade diante de Deus, e pregando a Deus que amar os irmãos uns aos outros, né? Em verdade, que é assim que o Senhor nos agrada diante de nós. Eu agradeço por em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou ler aqui em Salmos 37, verso 5. Entrega o seu caminho na mão de Deus e o mais Ele fará. E o mais Deus tem feito na minha vida, irmão. Há algum tempo atrás, eu e a Camila, a gente estava querendo ficar firme na igreja, né? Estava querendo entrar em comunhão. Porém, a gente não era casado ainda. Só que ela falava pra gente casar. Só que a gente não tinha lugar para morar ainda. A gente morava junto com a minha mãe. E eu sempre falava para ela, não, vamos esperar, filha, eu tenho que me estabelecer, eu também não estou preparado. E eu ficava enrolando, e foi passando. E eu sempre falava a mesma coisa para ela, que eu precisava arrumar o nosso financeiro primeiro, arrumar uma casa para depois a gente casar e arrumar o nosso espiritual. Aí teve um congresso dos jovens e dos adolescentes aqui que a gente veio. E o irmão me chamou aqui na frente, o pregador, e ele falou para mim que primeiro era a família, depois primeiro espiritual, depois família e depois financeiro. Então a gente marcou o casamento. Só que até então nada tinha acontecido, né? Eu também não tinha lugar para morar. Morava com a minha mãe e ela já estava morando comigo também. E começou a acontecer o que nunca acontecia, irmãos. Ela e minha mãe começaram a brigar e eu também não fiquei meio sem saber o que fazer. Aí a gente foi procurar um lugar para a gente alugar, né? Fomos em um apartamento. Aí falei com o corretor, no outro dia, a gente ia ver o apartamento e o corretor mandou mensagem, falou que já tinha uma pessoa que já estava alugando aquele apartamento. E aí minha mãe falou, mas por que você não tenta comprar? E na época eu estava com o nome sujo e o carro com dívida ativa, e dívida ativa trava o CPF. Então eu não estava conseguindo abrir conta em lugar nenhum. Mas ela falou, não, mas tenta, fala com a irmã Ivete. Aí tudo bem, só que aí eu vim no culto, aí o irmão veio pregar, e o irmão falou que ele não tinha condições e Deus tinha dado um apartamento para ele. Né? E eu fiquei o culto inteiro, Deus, eu não tenho nada, Deus. Eu não tenho nada, faz isso comigo também, Jesus. Eu não tenho nada, Pai. Você é o Deus do impossível, Pai. E o culto acabou e ninguém falou comigo, Deus não falou comigo e eu já estava lá na porta triste. Né? E aí o irmão tinha orado para a irmã Ivete e ela saiu chorando. E estava eu e a Camila parado lá e ela perguntou para mim, Deus manda te dizer que é você que quer comprar um apartamento. Aí eu falei para ela, minha mãe falou com a senhora, ela falou, não, Deus falou. Aí a gente marcou para ir lá no decorado, fomos lá. Aí eu falei para ela, irmão, mas eu tô com o nome sujo, com o carro com dívida ativa, tanto que tá até hoje.
Aí ela falou, não, se Deus que está fazendo, que Deus está na frente, vai dar tudo certo. Aí tudo bem. Aí eu passei meus documentos para ela, e aí passou, aí o meu score, ela disse que estava até alto, meu score, e graças a Deus deu tudo certo. Né? Só que aí a gente passou a documentação, e o casamento foi marcado para dia 27 de dezembro. E aí a moça lá falou que eu não podia, se eu casasse, depois que eu assinasse o contrato, eu ia ter que arrumar toda a documentação de novo. Porque a Camila, ela está como minha esposa, né? Eu ia ter que dar toda a documentação. E aí eu ia ter que mudar tudo, o que já estava muito bom, irmão. Eu pago uma parcela que é menos do que um aluguel. Né? Deus estava cuidando de tudo. Então, aí no dia 23, se eu não me engano, a moça me mandou uma mensagem e falou que eu ia assinar às 9 horas da manhã, dia 27. E eu falei para ela, nossa, mas eu vou casar dia 27. Ela falou, se você casar, e vai ter que passar toda a documentação, mas graças a Deus, irmão, eu fui lá no dia 27, fui lá na Caixa, saí da Caixa às 10h30, irmãos, e às 11 horas a gente casou, e em nome de Jesus eu tenho onde morar, pai. Então eu queria dizer para os irmãos que a última palavra não é do homem, a última palavra vem de Deus. Deus fez o impossível na minha vida, irmãos. Eu, mesmo com o nome sujo, mesmo com o carro endividativo, Deus estava cuidando de tudo, irmão. Então só coloca a sua vida nas mãos dele, que ele já está cuidando de tudo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Para mim, irmão, é motivo de muita alegria estar aqui. Para agradecer a Deus. Oh, glória, aleluia. Porque hoje foi minha filha de volta aqui. Na presença do Senhor, para mim é uma alegria muito grande. E desde o início da campanha o Senhor falava muito, com vários irmãos falando comigo que ela ia voltar, ela ia voltar, ela ia voltar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ela está aqui. E ela conversou com o nosso pastor, ela entrou em comunhão com a igreja. Ver minha filha louvando, está sendo maravilhoso. Porque foram 1 ano e 8 meses com ela fora de casa, foi muito difícil. Foi um processo que não foi fácil. Mas o Senhor é fiel. Ele deu vitória. E eu agradeço toda a igreja, porque eu sei que os joelhos de vocês estão dobrados pela minha família. Está tendo grandes lutas, irmão, não está sendo fácil para nenhum de nós. Porque cada um que dobra o joelho pela vida de um do outro, é luta, irmão, é luta. Mas não podemos, irmão, nos acovardar, não podemos ter medo. Porque assim mesmo, teve um levante muito grande aqui na igreja. Na vida de toda a igreja, não foi de um, por causa dessa campanha. Mas, irmão, Deus deu vitória. E para muitos da igreja ainda tem mais. Né? E eu creio que a minha outra bênção logo está vindo aí. E que em breve ele vai estar aqui, dando testemunho e falando do que o Senhor está fazendo na vida dele. E eu agradeço a igreja, eu agradeço cada um de vocês que tem orado por mim, pela minha família e pela minha vida, a vida da minha filha. Muito obrigado e que Deus abençoe a vida de cada um. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quando se trata de bênção, né? A gente tem que saber também agradecer a Deus, porque Ele é bondoso em nos abençoar, né? Há muito tempo atrás, eu sempre tive desejo de estudar. E sempre foi muito difícil, irmãos. Não tinha possibilidade de eu estudar. O serviço a qual eu trabalhava não me liberava um pouco mais cedo. E geralmente quem estuda sabe que as aulas começam às 7 horas, 10 para 7. E quando foi o ano passado, Deus preparou para mim. Saí de lá, saí feliz, recebi. Aproveitei o tempo que eu estive em casa para fazer as coisas do Senhor.
estar buscando mais e comecei a colocar nas mãos do Senhor o desejo do meu coração. E fui pondo. E eu não, para falar a verdade, eu não tinha condições, irmãos. É um técnico, mas mesmo assim, para quem não trabalha, fica difícil pagar. Eu corri atrás de algumas coisas de benefício, mas o valor foi muito pouco, a qual eu recebi. E eu comecei a pôr nas mãos do Senhor, com fé, irmãos, porque condições eu não tinha. E quando era para o curso começar em janeiro, chegou janeiro, o curso não começou. Nesse período, o Felipe ficou desempregado e foi bem turbulento, assim, mas Deus foi preparando, Deus foi cuidando. E a moça falou assim, seu curso começa dia 9 de abril. Eu amei. Enquanto isso, a gente vai dando os pulinhos da gente, eu fui fazendo uns doces, mas assim, não tinha condições, irmãos. Eu investia muito, mas não via lucro, e eu comecei a orar. E aí, quando foi o mês passado, eu fui lá na escola para ver o benefício que eu tinha recebido. Aí eles falaram assim, Flávia, vai demorar uns 2, 3 meses para vir esse benefício. E me explicaram direitinho. E aí eu saí de lá pensando assim, eu falei, eu não acredito que eu vou ter que cancelar esse curso. Eu não acredito que eu vou ter que cancelar esse curso, que eu não vou ter condições de fazer. E o Felipe também está num serviço a qual ele não pode me ajudar nessa parte, né? Ele já supre a casa. E mesmo assim, eu continuei orando pelas manhãs que eu gosto de vir aqui com as irmãs e pus nas mãos do Senhor e descansei meu coração. E aí, na penúltima semana, antes de começar o curso, Deus me presenteou, a qual Ele leva a gente para lugares que a gente nem imagina, para a gente ver a grandeza dEle. E aí o curso começava dia 9, irmãos, e eu até estava com algo de poder trabalhar em um lugar, mas não era certo para o mês de abril. E aí, quando foi... E eu preocupada, falei, Senhor, dia 9 de abril eu tenho que acertar lá no curso. E eu só tenho a metade, que era das trufas que eu tinha feito da Páscoa. Faltava a metade, faltava 130 reais. E aí, irmãos, Deus preparou tudo. Quando foi no dia 9, eu recebi um dinheiro ao qual... Eu não esperava muito assim, mas eu nem lembro, porque eu cheguei a catei o dinheiro tão feliz, eu juntei com o resto do dinheiro que eu tinha, e comecei meu curso dia 9, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E é nessas fidelidades assim que eu vejo a grandeza de Deus, Ele cuida de cada detalhe, Ele sabia do desejo do meu coração, e se nesse dia eu não tivesse recebido esse dinheiro, eu sei que realmente eu não estaria estudando. Já começou as aulas, é corrida, é puxado, e assim, eu coloquei os meus sonhos na mão de Deus, que sejam os sonhos dEle. E eu não tenho como não vir aqui agradecer a oportunidade dEle promover isso na minha vida, dEle preparar tudo, dos cuidados que Ele tem na minha vida. Eu tinha que agradecer, né? E para não ficar nas minhas palavras, vou ler aqui em Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor de teu nome. É isso que eu tenho, né? Agradecer a Deus, agradecer a família a qual Ele pôs na minha vida, que sempre tem me ajudado muito, e eu não podia deixar de passar esse culto dessa campanha sem agradecer. Só os irmãos com a paz do Senhor? Eu queria contar uma benção. O ano passado, né, eu fiz o Enem de 2017. Aí eu pensei que eu me inscrevi para o ProUni e pensei que não ia passar. E olha, aí eu me inscrevi para pedagogia, né, presencial. Aí eu vi na primeira faculdade e vi que não tinha passado, tinha conseguido a cota para passar. Aí eu vi na segunda faculdade, aí eu fiquei meio assim, né? Aí, antes de começar as aulas, né, tudo mais, o gerente da faculdade Anguera ligou para mim e falou que eu tinha conseguido 80% da bolsa. E a faculdade de pedagogia é cara, 900 e pouco. E com 80% do ProUni, eu só pago R$ 193 por mês até o final do curso. E também eu consegui um estágio, né, para pedagogia, já estou começando a trabalhar, e eu trabalho lá na e-mail do Jardim Emília.
E é isso que eu queria agradecer a Deus e agradeço os irmãos que oraram por mim. Agradeço em nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vim contar o testemunho que aconteceu comigo desde 2015. Eu estava querendo fazer muita aula de violino. Aí meus pais não tinham condição de comprar o violino para mim e não tinha condição de colocar eu na aula de violino. Aí eu comecei a orar, pedir para Deus para arrumar um trabalho para meu pai, para minha mãe, para ele conseguir colocar eu na aula de violino. Aí eu fui pedindo e não chegava. Aí eu cansei, parei de orar. Aí eu vim numa oração que teve aqui na igreja. Aí Deus usou uma irmã para falar comigo que não é para mim parar, porque o que Deus vai fazer na minha vida é grande. Aí eu fui assim, continuei orando. Aí depois fui assim, pedi para minha mãe colocar eu. Aí minha mãe falou assim que ia ver para me colocar. E demorou mais ainda e a minha mãe não me colocou. Aí foi até assim que eu orei para Deus e pedi. Aí eu estava em casa lá e minha mãe foi assim e falou assim: Jefferson, amanhã você vai lá na sede para você fazer sua aula de violino. Aí minha mãe não tinha condições de comprar um violino para mim. Aí eu fui orando para Deus dar condições para minha mãe comprar o violino, mas mesmo assim minha mãe não tinha. Aí Deus usou a irmã Gi para comprar um violino e dar para mim. Aí o violino tá lá em casa já fiz 2 aulas. Aí estou fazendo aula todo sábado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pai, Senhor, eu estava com vergonha de vir aqui e contar a minha bênção, né? Mas aí Deus incomodando a gente no banco. Falei, não posso ir embora sem contar minhas bênçãos. Quando começou a campanha, no 3º dia da minha campanha, Deus abriu uma porta de serviço para mim. E aí mais para frente, como eu pedi porta de emprego na família, abriu para minha irmã, né? Sei que ele vai abrir outras portas que estão precisando na família. E outra vez eu vou contar. Eu tenho certeza que está no meu coração isso, Deus pôs certeza. Várias vezes isso já aconteceu e eu fiquei na dúvida. Dessa vez eu tenho certeza. Sei que Deus não vai deixar a gente com dúvida. Meu esposo, há poucos dias, aceitou Jesus. Hoje mesmo ele está aqui. Ele teve quarta-feira. Ele está debilitado. Aí um dos irmãos está encarregado de trazer ele. Ele falou, eu quero ir para a igreja, mas eu não consigo andar. Não consigo chegar até lá. Aí o irmão falou assim, não, se você quiser eu vou buscar vocês. Aí no caso o irmão João Batista está indo trazendo a gente, levando a gente. Né? Até Deus dar forças para ele vir com as próprias pernas, né? Tem fé que Deus vai dar força para ele vir caminhando. E faz um ano, eu não tenho bem certeza, faz 1 ano e pouco mais ou menos, ele está recebendo benefício do INSS. Aí quando foi o mês passado, cortaram o benefício dele. Aí ele falou assim, bem, e agora? Eu simplesmente falei assim, agora correr atrás, né? Bem, não adianta coisa, porque eu confio no Deus que eu sirvo. Então eu sei que Deus não ia deixar em falta. Aí eu peguei, no mesmo dia que cortaram ele, eu tinha que ligar à noite para marcar um recurso para ele. Aí eu falei, agora entrar com recurso, porque o médico constou, ele não tem condições de trabalhar mais. Né? Por causa do problema na coluna dele, o médico falou, ele não tem condições de trabalhar. Aí eu peguei, marquei recurso, o recurso é marcado para o dia 17 de maio agora. Mas com honra e glória de Deus, não vou precisar passar por recurso. Agora, amanhã, aí, uma semana que aconteceu isso, aí chegou a carta do INSS, só que eu entendi que era para entrar com recurso. Aí a moça falou assim, a partir da data que chegou a cartinha, 30 dias a senhora tem que comparecer no INSS. Eu fui e compareci lá. Falei assim, não, mas eu já marquei o recurso. Falei assim, não é recurso. É para a senhora voltar aqui, marcar uma nova perícia, trazer os exames dele, para ele entrar, continuar com o benefício dele. Quer dizer, não precisei entrar com recurso, Deus vai dar. Amanhã eu vou lá para passar para a perícia, eu tenho fé, tenho certeza que ele vai voltar a receber o benefício dele, que ele vai estar levando os exames, né? E aí ele está caminhando na presença de Deus, tenho fé em Deus que ele não vai desistir. Ele está vendo que Deus está fazendo obra na vida dele.
Que nem quarta-feira mesmo ele falou assim, bem, eu tive na igreja lá, no culto, aí no final do culto teve a unção aqui, né? Foi benzido. Ele estava com o pé, não estava conseguindo andar, tava com o pé dele inchou e formou uma bolha, tipo uma bolha d'água no pé dele. Aí ele foi, nossa, eu voltei da igreja, eu consegui andar melhor, né? O pé amanheceu desinchado, honra e glória de Deus. E eu tenho fé em Deus, Deus está trabalhando na vida dele, devagarinho ele vai se restabelecer. E é isso que eu tenho para contar para vocês. E eu tenho que agradecer a Deus. Tudo que eu tenho pedido a Deus, eu clamo e Deus me atende. Então, vocês, eu digo mesmo para vocês, clame que o Deus que nós servimos, Ele ouve. Amém. Só isso tem para contar. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Também eu quero agradecer a Deus que nessa campanha, no terceiro dia da campanha, o meu cunhado, minha sobrinha sofreram um acidente em janeiro. Foi uma coisa muito difícil assim para nós e principalmente para eles, porque a cabeça dele abriu, foi um processo bem difícil, mas eu agradeço a Deus, porque nenhum dos dois vai precisar operar a cabeça, tirar o coágulo. Graças a Deus o Senhor fez a obra completa. Hoje eles trabalham, eles fazem não estão mais naquela dependência que era antes. Graças a Deus o Senhor operou mais uma vez no nosso meio. Também eu quero agradecer a Deus, que a semana passada eu fui lá no Campo Santo para transferir o carnê para o meu nome. São 22 anos que a minha mãe pagava, né? Aí eu pedi para a moça transferir para mim. Daí ela falou, na transferência, ela falou para mim assim, olha, você vai ter direito às meia dúzia de cestas básicas, vai ganhar uma cesta básica por mês, durante 6 meses. Eu falei, tá bom. Eu falei, a minha mãe pagou 22 anos. Ela disse, pois é, agora esse convênio dela dá direito a você receber cesta básica. Falei, amém. Falei, obrigado, Senhor, porque realmente eu estava precisando, porque era ela que assumia várias coisas lá em casa. Mas eu quero agradecer a Deus grandemente, porque em 2011 eu tinha todos os sintomas de um câncer no ovário, era um cisto de pus. E para a honra e glória de Deus, quando foi para fazer o exame, para ver se ele estava enraizado ou não, Deus abençoou que não estava. Graças a Deus, Deus me deu uma grande vitória. E eu agradeço muito a Deus, porque a igreja ora muito por mim. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Eu confesso para os irmãos que eu não ia dar esse testemunho, mas o Senhor está me cobrando desde que eu cheguei. Que eu devia dar testemunho, porque o que Deus faz para nós não podemos guardar, irmã. Porque testifica a fé de outro. Assim como muito que falaram aqui, me testificou a minha fé. Eu contava para os irmãos, depois que fez o pedido aqui, eu pus ali na caixinha, glória a Deus, o nome dos meus filhos. Mas eu pedi encarecidamente por 2 filhos meus, que tem um que está desviado e o outro faz muito tempo que ele saiu da igreja. E eu pus o nome dos 2, eles nunca quiseram vir para a igreja. Um dia eu trouxe o Sérgio até comigo, mas ele veio e não voltou mais. Aí mudou lá para São José, falaram para ele, mãe, não vou voltar para a igreja não, eu estou bem do jeito que eu estou. E eu pôr o nome dele ali, glória a Deus, aleluia, Jesus. Filho, a bênção não é só um, é 2. Meus 2 filhos voltaram para o caminho do Senhor. Glória a Deus. Já estão congregando, estão ali passando a experiência para poder entrar em comunhão com a igreja. Glória a Deus. Isso é bênção de Deus aqui nesse lugar, irmã. Glória a Deus. E eu quero contar aos irmãos também, a gente passa muita luta, né? Mas a bênção é o maior. Que acho que tem 6 ou 7 anos por aí que eu caí lá no quintal, que eu tenho uns probleminhas de saúde, e eu caí lá no quintal, quebrei a mão direita, separou esse osso. E eu engessei o braço, eu não deixei fazer a cirurgia. Eu não quis fazer. Falei, eu não vou fazer cirurgia não,
que eu já estou velha, eu tenho problema no coração, ainda vou morrer ainda, então deixa eu viver mais um pouco. Não quis fazer a cirurgia. E a minha mão sarou, mas não fechava. Eu passei 7 anos com a mão assim. Eu não podia pegar nem na vassoura para varrer, porque a minha mão vinha até aqui e não fechava mais do que isso. E doía muito, me formigava a mão e adormecia a mão. Isso tem 7 anos que eu estou sofrendo isso. E eu pus meu nome ali e pedi ao Senhor que tivesse misericórdia de mim, que curasse aquele mal da minha mão, que me incomodava muito e eu preciso cuidar menos de mim, né? E era difícil fazer tudo com a mão só. E graças a Deus, irmão, um dia eu liguei a televisão lá no programa evangélico, comecei a orar junto na televisão e falei: Jesus, o Senhor cura todo mundo, cura minha mão, meu nome está lá, porque o Senhor não cura minha mão. Comecei a falar com Deus, chorar. Aí, quando terminou a oração, eu levantei a mão e fiz isso, eu fechei minha mão. 7 anos, irmão, eu não fechava essa mão. E eu estou muito bem, acabou aquela formigação da mão, acabou tudo. Graças a Deus. Eu agradeço a Jesus por essa grande bênção que Ele me deu. 2 bênçãos maravilhosas que Ele me deu. E eu vou ler só um versículo que eu estou com muita dificuldade para ler, não estou enxergando bem. Diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu também não podia deixar de contar a minha bênção, né, irmãos? São bastante bênçãos, que Deus tem abençoado muito a minha vida, graças a Deus. Mas uma delas foi essa semana, né? Como os irmãos sabem, eu trabalho para mim mesma, né? Eu tenho meu negocinho ali, minhas pizzas, meus salgados. E tudo que eu faço, né, eu sempre passo primeiro para Deus. Falo: Deus, se for da tua vontade, amém. Se for da tua vontade, amém. E assim vai. E essa semana, meu esposo me ligou e falou: Débora, eu tô com eu queria fazer uma surpresa para você, do Dia das Mães, adiantado, só que eu vou ter que contar a surpresa, porque daí, no caso, é só você mesmo que sabe como que é e como que não é essa situação. Aí eu falei assim: tá bom, amor, pode contar, a surpresa é sempre bom, né, irmãos? Aí ele falou assim: então, eu estou vendo uma máquina para você bater massa, porque eu bato massa na mão, irmãos. Toda massa que eu bato ali é feita na minha mão. E é sofrido, irmão, porque tem dia que eu bato 5, 6 massas na mão, então cansa, né? Aí eu falei para ele assim: que legal, amor. Aí ele falou assim: então, só que tem um pequeno detalhe, o cara está querendo 1.500 à vista. Eu falei: meu Deus, 1.500 à vista é muito dinheiro agora, para agora, nós não tem, né, amor? Aí falou assim: então, eis a questão, eu tenho R$500 aqui. Ele falou que vai levar a máquina aí, se você gostar, a gente conversa. Eu falei: então tá bom. Irmãos, no dia que ele levou a máquina lá em casa, ele chegou com a máquina, eu fiquei toda feliz, né? Porque é ofegante, nossa, a máquina chegou. Aí ele chegou com a máquina, aí ele falou assim: vamos fazer um teste? Eu falei: vamos, demorou, põe a máquina aí, vamos funcionar a máquina. Irmãos, a máquina, no dia que ele levou, a máquina pifou, bem na minha casa. Falei: oh Deus, eu falei: tá bom, amém, Senhor, não era para ser minha. Eu falei: tá bom, amém. Fiquei por isso mesmo, mas fiquei triste, né, irmãos, porque eu queria a máquina. Aí, tá bom, aí meu esposo falou assim: tem um rapaz que eu estou conversando aqui também no WhatsApp, ele é lá de Caraguá. E ele falou que se a gente for lá buscar a máquina, ele faz para a gente os R$500, depois, se tiver o dinheiro para passar no cartão, a gente passa. Eu falei: tá bom. Falei: meu Deus, mas lá em Caraguá, e como que Deus é maravilhoso, né? Tudo que Ele coloca na vida da gente é maravilhoso. Esse rapaz que eu comecei a intermediar com ele por celular, ele era crente. E ele começou a profetizar na minha vida. Ele falou assim: olha, mesmo que você não venha buscar essa máquina aqui, que não der para você buscar, Deus vai preparar outra para vocês. Vocês são novos, como eu já vi, a carinha de vocês aqui pelo WhatsApp. Deus vai preparar outra máquina para você. Falei: tá bom, irmão. E comecei a aceitar. Ele começou a profetizar e eu falei: amém. Jesus sabe de todas as coisas. E ele intermediando comigo por celular, com meu esposo. Aí tá. Aí esse mesmo rapaz que trouxe a máquina a primeira vez, ele também é evangélico. Aí ele falou para meu esposo, falou: olha, eu fiquei muito assim decepcionado, porque eu vi que ela gostou da máquina e vai ser útil para vocês.
o que eu vou fazer? Eu vou levar essa máquina lá para arrumar, para ver o que aconteceu, porque não é possível, a máquina estava funcionando normal. Ele levou, irmãos. A máquina foi para o conserto, ele falou assim, Débora, olha, pode se alegrar aí já, porque a máquina é sua. Porque a máquina só soltou a correia. É que na hora que eu fui lavar, eu lavei ela para levar para vocês, porque como suja a farinha, né? Ele falou, eu quis dar 1 grau nela para chegar aí. Né? É de segunda mão, irmão, mas é bênção, sabe por quê? Porque, graças a Deus, agora eu não preciso bater mais nada na mão, irmãos, é tudo na máquina. E assim, irmãos, eu fiquei feliz porque, além de Deus preparar novamente, essa máquina voltou, agora ela está funcionando direitinho ainda. Ele falou, ó, qualquer problema que ela der, você me liga que eu venho aqui buscar, não tem problema nenhum. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, a máquina está uma benção, está funcionando, já estou trabalhando com ela, e assim, o mais perfeito ainda, que Deus faz tudo perfeito. Eu falei, Deus, eu não tenho esses R$1.500 para dar assim à vista. Sabe o que ele falou para mim, irmãos? Irmã, você vai ficar com a máquina, você vai ficar 1 semana com ela, vai fazer um teste. Se você gostar dela, você vai ficar com ela, vai me dar só os R$500 e vai me dar o que a irmã puder por mês. Olha como Deus é bom. E eu falei, amém, Jesus. Eu falei, irmão, Deus abençoe a sua vida. Ele falou, olha, o que a irmã puder me dar, R$100, R$50, eu venho buscar, não tem problema nenhum. E a máquina está lá, irmãos, uma benção, já é minha. E eu falei para Deus, Deus, não vai ser só para o meu uso material para mim, mas tem também para a obra, né? Assim como eu já tinha até comentado com o pastor, de um propósito que eu tenho no meu coração, de abençoar a obra com essa máquina, né? E em nome de Jesus vai ser abençoado, irmãos. E eu agradeço a oportunidade por tudo que Deus tem feito, né? E vai ser mais 2 bênçãos, irmãos, que eu coloquei ali naquela caixinha. Eu vou voltar e vou contar, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ser bem breve, irmãos. 10 minutos, 15 minutos, eu encerro o culto. Mas eu queria também, como é um culto de testemunhos, né, um culto de ação de graça, porque Deus fez nesse 7, quarta-feira. E eu lembrei de uma campanha. E a Paulinha deu um testemunho aqui muito interessante, que ela fez um propósito com Deus, não sei se a Paulinha lembra, ela deu um testemunho, ó, recebi isso, recebi isso, recebi isso, recebi isso. E eu fui nessa mesma fé, eu peguei o cara, pus isso, né? Falei, vou com fé. Primeira coisa que eu coloquei, irmãos, eu já testemunhei. A minha sobrinha, até o pai dela veio aqui, a mãe dela veio aqui, a avó dela veio aqui, o avô dela veio aqui, que ela estava com uma úlcera numa vista e Deus curou essa úlcera. Já testemunhei, logo no primeiro dia eu recebi essa bênção. Quarta-feira, no último dia da campanha, eu falei com o Senhor, Senhor, eu estava num dilema numa situação a qual eu levantei aqui dentro da igreja, um carnezinho, com fé que nós íamos ter condições de ampliar a igreja. Só que as coisas não estavam acontecendo, irmão. E eu comecei a me preocupar. Eu testemunho agora. Porque eu ficando naquela situação, e o negócio não anda, a coisa não saía. Nós já tínhamos colocado até o desenho aqui da maquete do que vai ser a ampliação e nada. E eu já estava ficando um pouco desanimado. Na quarta-feira eu falei com Deus na oração aqui, na terça, na quarta, acabando a campanha, para o eleitor pregando, eu falei, Jesus. E foi cultos abençoados. Deus chacoalhou um pouquinho da gente, né? Isso é bom, porque Deus, falando, tantas coisas aconteceram. Mas quando foi na quinta-feira, irmãos, abre aqui, irmão. Isso eu quero passar para vocês agora. Na quinta-feira, na reunião de ministério, a campanha acabou na quarta. Na quinta-feira, tá vendo aquela assinatura ali, irmãos? Aquela assinatura do pastor presidente. Essa aqui, irmãos, alguns já viram, alguns já sabem. Quem esteve lá na reunião, sabe. Essa planta é a planta de ampliação da igreja do Jardim Paraíso.
Essa assinatura ele deu na frente de todos os obreiros. Quem estava lá? O Gilmar estava, o Márcio, tinha mais alguém, não me lembro. Ele assinou e me falou assim, ó. Está tudo aprovado, irmão. Tudo que você orou, tudo que você pediu, tá aí. Essa é a igreja que vocês vão ter daqui a um tempo. Essa é a reforma da igreja, aprovado pelo pastor. Amém? Se nós começarmos agora, já está aprovado para nós começarmos agora. Pode fechar. Era só isso que eu queria passar para os irmãos. Então, meus queridos, Deus é fiel. Eu coloquei, confesso para os irmãos que eu coloquei ali. Falei, Jesus, eu assumi isso, o Senhor falou comigo no dia que eu assumi, no dia que eu comecei a trabalhar aqui no Jardim Paraíso, que o Senhor tinha esse projeto no coração dos irmãos e no coração de Deus para nós. E Deus nos deu na quinta-feira. Amém? Então essa era a minha parte de testemunho. Mas vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Capítulo 10, apenas o versículo 52. 5 minutos eu encerro. Porque o que Deus tinha para falar, já falou com todos os testemunhos, irmãos. Mas como tem que ter palavra, né? Culto cristão, se não tiver a palavra, não é culto. Então nós vamos falar aqui 5, 10 minutos. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus amados, nós estivemos aqui 7 quarta-feiras falando da mesma passagem. Interessante que todos pregaram na mesma passagem. E eu quero encerrar esse culto de ação de graça pela vida de todos, sabendo que Deus ainda tem muito a realizar por nós. Trazendo um pouquinho daquele homem, naquele momento, a qual se chegou a Jesus, e Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Não foi qualquer um que perguntou, irmão, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para ele receber isso, até esse momento da pergunta, irmãos, tem 3 coisas muito interessantes aqui, nesse último versículo. Porque houve um contexto geral, todos sabem, foi muito falado da história de Bartimeu, do pai dele, que ele estava sentado no caminho, que ele mendigava, que ele tinha capa, que ele tirou a capa. Tudo isso os irmãos sabem. O que Deus colocou no meu coração como último momento dessa campanha, isso aqui. Mas perante Deus as bênçãos estão sobre a vida de vocês, irmão. Mas tem algo muito interessante que nós ainda devemos continuar nesses dias, na nossa vida, que fala no 51 e 52, eu vou ler de novo. E Jesus falando disse, que queres que eu te faça? E o cego, como já tinha vencido tantas coisas, chegou a Jesus e respondeu para ele. Quanto tempo você está na caminhada, irmão? Quanto tempo talvez você está perguntando para Jesus algo? Não se atente para o tempo, porque o tempo de Deus só Ele sabe. Talvez você pergunte, mas tantos testemunhos e eu ainda não recebi. Porque é no momento certo, irmão. É no momento certo. Porque a gente não sabe quantos anos esse cego ficou ali. Talvez você está assim falando com Jesus, faz 1 ano que eu estou nessa batalha. Mas talvez o cego estava 20. Talvez tenha pessoas aqui há 7. Não se preocupe com o tempo. Mas tem algo muito interessante que foi Jesus que falou para o cego. A tua fé. A tua fé, irmãos. Porque se ele não tivesse fé e não acreditasse, ele não tinha recebido. Se ele estivesse à beira do caminho como um dia qualquer, vendo uma multidão gritando, uma multidão falando, e ele não ligasse, ele não tinha recebido. É como você chegar à casa do Senhor domingo que vem, quarta-feira,
Se você não estiver como esse homem, talvez você vai demorar um pouco mais para receber. Mas se você vier como você veio, ou como você chegou esta noite, ou como você recebeu tudo isso, todos esses testemunhos edificantes, amados, você vai estar mais forte para o momento certo receber do Senhor. Primeiro ponto, Jesus falou para ele: vai, a tua fé. Aí eu fui pesquisar, irmãos. Para quem não sabe, ou todos sabem, o Novo Testamento, o original, a primeira vez que foi escrito em grego. E hoje você consegue ver dicionários que você consegue traduzir do grego para o português da forma que eles escrevem. Porque depois a gente vai se adequando à frase de acordo com a língua portuguesa. Mas olha como é no grego. Jesus disse a ele: vai a fé tua. No original, vai a fé tua. Não era de Jesus, era do cego. Para você receber, acredite naquilo que Jesus pode fazer. Acredite naquilo que Jesus pode fazer para a tua vida, irmãos. Porque o nosso Senhor pode fazer. Aí ele colocou mais um pouquinho no original: salvou a ti. Jesus disse a ele no original: vai, a fé tua salvou a ti. Além dele ser restaurado a sua visão, ainda recebeu de Deus, através da fé, a salvação. Quando Deus dá algo para nós, irmãos, Ele não dá pela metade. Aqui teve salvação, teve bênção, teve porta de emprego, teve faculdade. Deus cuida de nós de todas as formas. Mas para esse cego, meus queridos, além dele dar a visão, ainda salvou ele. E o que Deus quer para a igreja, isso é para nós, irmãos, que eu já vou encerrar, para nós cuidarmos da irmã Georgina que está ali, irmãos. E logo tornou a ver. Ele recebeu pela fé milagre, a salvação, e começou a enxergar. E depois seguiu ele pelo caminho. O cego recebeu milagre, a salvação, e naquele instante ele começou a seguir a Jesus. O que Deus quer para nós, irmãos? Que nós viemos seguir a Jesus a todo instante. O que é seguir a Jesus, irmãos? É buscar a face dele, é fazer a sua obra, é pregar a palavra, é fazer aquilo que os irmãos estão cansados de ouvir. E não deixe as adversidades pararem. Não deixe as adversidades pararem. Porque nós estamos em guerra. Eu falei alguns cultos aqui. A igreja está em uma constante guerra espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra as potestades. E Deus está na frente desse exército. Nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. Mas o Senhor quer de nós valentes. Deus quer de nós valentes, amados. Como aquele cego que de repente recebeu de Deus e começou a seguir. Deus não quer, Jesus, que nós seguimos Ele de longe. Deus não quer que nós olhamos Jesus de longe. Deus quer que nós estejamos mais perto dEle. Nós queremos que Ele quer mais junto dEle. Não importa a situação, eu estou sem desemprego, eu adoro o Senhor. Eu estou passando uma enfermidade, eu adoro o Senhor. Eu estou com tantas e tantas coisas, mas eu continuo adorando ao Senhor. Foi louvado aqui, Jó passou por tudo, mas ele não deixou de adorar o Senhor. O que Deus quer para nós, irmãos, encerrando tudo que foi falado, Ele quer que nós sejamos adoradores dEle. Adoradores dEle, porque Ele vai cuidar de cada um. Ele vai cuidar de cada um de nós. Vamos se colocar de pé.